E se eu te dissesse que o seu maior inimigo mora dentro de você e que os seus piores pesadelos não vieram para te destruir, mas para te revelar? Carl Jung chamou isso de a sombra. Aquilo que você esconde, que nega, que teme. Mas fugir disso é fugir de si mesmo, porque a sombra não desaparece, ela espera. E quanto mais você a ignora, mais ela grita. Nos sonhos, nos impulsos, nas escolhas que você não entende. Quando você tiver um pesadelo, reflita. Pode ser a voz da sua alma dizendo: olhe para mim. O que te assusta carrega exatamente o que você precisa. A dor, o medo, a raiva, a vergonha, tudo isso pode ser força, se você tiver coragem de escutar. Não se vence a escuridão lutando contra ela, se vence acendendo uma luz. E essa luz começa quando você decide parar de fugir. A sombra não é o mal, é o que você aprendeu a esconder para ser aceito. É a raiva que você engole, o desejo que você nega, a tristeza que você disfarça com sorrisos. É o talento que você reprimiu, porque disseram que não era bom o suficiente. É a sua verdade silenciada por medo de não caber no mundo. Mas o que é reprimido não desaparece. Ele se acumula, se distorce e um dia explode. Em crises, em sabotagens, em decisões que você jura que não entende. A sombra age quando você dorme, quando você abaixa a guarda. Ela se manifesta nos seus pesadelos, porque é ali que o inconsciente fala mais alto. E tudo o que foi escondido aparece com o rosto do monstro. Carl Jung dizia que os pesadelos são chamadas do inconsciente. Eles não estão contra você, estão tentando te acordar. Cada figura sombria, cada perseguição, cada queda no abismo é um símbolo. É a linguagem do inconsciente mostrando que algo em você está sendo ignorado há tempo demais. Os sonhos, especialmente os pesadelos, são mapas para dentro. E quando você os interpreta, começa a enxergar aquilo que antes te controlava no escuro. Jung acreditava que a sombra precisa ser vista, reconhecida, integrada. Não se trata de eliminar o que é sombrio em você. Se trata de trazer isso à consciência, de olhar nos olhos do que assusta e perceber que ali existe verdade, existe poder, existe você. Enfrentar a sombra não é um ato simples, é uma jornada, um confronto direto com tudo o que você não quer ser, mas é, com tudo o que você criticou nos outros, mas carrega dentro de si. Jung dizia: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Isso é autoconhecimento de verdade. Não é só se conhecer no que é bonito, mas se reconhecer no que é feio, no que é primitivo, no que é doloroso. A sombra aparece em momentos de crise, de raiva, de ciúmes, de inveja. Ela surge quando você explode sem saber porquê. Quando se sabota, quando projeta nos outros aquilo que não quer ver em si. E é aí que mora o perigo. A sombra negada não desaparece, ela se vinga. Ela toma o volante da sua vida sem que você perceba. Ela te coloca em ciclos, te afasta de pessoas, te prende em comportamentos que você jura que odeia. Por isso Jung dizia que a sombra precisa ser integrada, não eliminada. E integrar é reconhecer. É olhar para um comportamento sombrio seu e dizer: sim, isso também sou eu. É ter a coragem de aceitar a própria humanidade com tudo o que ela carrega. O ego quer parecer bom, mas a alma quer ser inteira. E como se faz isso? Jung sugeria caminhos. Um deles é observar os próprios sonhos sem censura. O inconsciente fala por símbolos. Um monstro num sonho pode ser sua raiva reprimida. Uma casa abandonada pode ser uma parte de você que foi esquecida. A análise dos sonhos é o começo da conversa com a sombra. Outro caminho é a imaginação ativa, um diálogo simbólico com as figuras interiores. Você fecha os olhos e entra em contato com essas partes como se fossem personagens vivos dentro de você. Você conversa com a raiva, com o medo, com a dor. E nesse encontro começa a ver que esses aspectos não são seus inimigos. Eles só querem ser ouvidos, só querem existir.
mas é preciso preparo. Enfrentar a sombra sem estrutura pode levar à confusão, ao ego inflado, à projeção destrutiva. Por isso Jung falava da importância de estar consciente, de ter suporte, às vezes terapêutico, às vezes espiritual. Porque o confronto com a sombra é uma travessia, e do outro lado você não é mais a mesma pessoa, você é mais real, mais forte, mais inteiro, porque a sombra, quando integrada, não te enfraquece. Ela te dá acesso a uma potência esquecida. A raiva vira coragem, a dor vira empatia, o medo vira instinto. Você para de lutar contra si e começa finalmente a caminhar como quem tem raízes. Para Jung, a sombra não é apenas o lado ruim ou negativo da personalidade. Ela é tudo aquilo que foi reprimido, negligenciado ou não desenvolvido, por escolha, por trauma ou por exigência social. E o caminho da individuação, como ele chamava o processo de se tornar verdadeiramente si mesmo, exige que a sombra seja trazida à consciência. Mas como se faz isso na prática? Jung acreditava que os sonhos são uma das portas mais diretas para esse confronto. E ele enfatizava: anote seus sonhos, todos eles, especialmente os pesadelos. Por mais confusos, violentos ou absurdos que pareçam, eles carregam mensagens simbólicas vindas do inconsciente. Não se trata de buscar interpretações genéricas ou mágicas, mas de observar padrões, quem te persegue, o que você teme, de quem você foge. Esses símbolos são expressões da sombra. E Jung dizia, quanto mais assustadora a imagem, mais energia ela carrega. A energia que está presa no que você não quer ver em si. Ao escrever seus sonhos, você começa a montar um mapa interno. Você dá forma ao que era vago. Você cria espaço entre o eu que observa e a sombra que se manifesta. E esse espaço é essencial. É nesse espaço que nasce a consciência. Além disso, Jung falava sobre o poder da imaginação ativa, um exercício de visualização profunda onde você interage conscientemente com figuras do inconsciente. Você fecha os olhos e deixa que as imagens venham. Você entra em diálogo com o monstro do sonho. Você pergunta: quem é você? O que quer de mim? E ouvirá a resposta. Esse processo exige entrega. E mais do que tudo, sinceridade. Porque o inconsciente percebe quando o ego tenta manipular. Não adianta buscar a sombra com a intenção de controlá-la ou vencê-la. O objetivo é integrar, aceitar que ela é parte de você. E integrar, para Jung, significa reconhecer, sentir e dar espaço. É admitir que há em você impulsos agressivos, desejos reprimidos, feridas não curadas. É deixar que isso exista dentro de você, sem negar, sem justificar, sem mascarar. É parar de projetar nos outros aquilo que você ainda não teve coragem de ver em si. Jung alertava: se você não reconhecer sua sombra, você vai encontrá-la no outro e vai chamá-la de inimigo. Mas quando você reconhece a sombra, algo muda. Você começa a perceber o que está por trás das suas reações automáticas. Você deixa de ser escravo dos seus impulsos e passa a ter escolha. Jung dizia que esse processo é doloroso, mas transformador. Porque a sombra contém não apenas o que você teme, mas também o que você precisa para se tornar completo. Ali estão forças instintivas, criatividade bruta, coragem primitiva, sabedoria arquetípica, potenciais adormecidos. Mas esses tesouros estão protegidos por dragões. E só quem encara o dragão pode alcançar o ouro. Jung dizia que aquilo que mais tememos em nós mesmos pode ser exatamente aquilo que mais precisamos para sermos inteiros. O pesadelo não é só um aviso, ele é um espelho. E mais do que isso, ele é um chamado ao crescimento. Muitas vezes, aquilo que aparece no sonho como um monstro horrível, como algo que parece querer te destruir, é uma força psíquica que foi rejeitada por tanto tempo, que se manifestou dessa forma distorcida. Mas se você tiver coragem de olhar para essa imagem, se você encará-la, compreendê-la, dialogar com ela
ela se transforma. Aquilo que antes era um pesadelo, agora é uma fonte de energia. Uma força que estava presa no inconsciente, sufocada, querendo espaço para existir. Jung foi claro. Aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Ou seja, o que você não confronta dentro, se repete fora, nos relacionamentos, nas escolhas, nos padrões, mas aquilo que você encara internamente, que você integra, deixa de te controlar. E mais do que isso, passa a te fortalecer. A raiva reprimida pode virar impulso de ação. O medo pode virar sabedoria. O instinto, quando reconhecido, pode proteger. A dor, quando sentida até o fim, pode abrir espaço para a compaixão. E é por isso que Jung dizia que a sombra pode conter o que há de mais vital em você. Porque é lá que estão partes suas, que foram silenciadas por vergonha, medo ou rejeição. Mas são justamente essas partes que carregam sua autenticidade crua, sua voz própria, sua força selvagem. O pesadelo é a forma como essas partes gritam por você, não para te destruir, mas para te libertar, para te lembrar de quem você é sob as máscaras, sob os condicionamentos, para te empurrar de volta ao centro de si mesmo. Quando você entende isso, os pesadelos deixam de ser inimigos. Eles se tornam mensageiros sagrados. Eles apontam o caminho da dor, mas também da cura. Integrar a sombra não é um evento, é um processo, é uma travessia que exige tempo, lucidez e coragem. Carl Jung sabia que esse caminho não era para quem quer conforto, mas para quem quer verdade. Porque ao se deparar com a sombra, você vê tudo aquilo que não queria admitir. Seus medos mais primitivos, seus impulsos mais vergonhosos, suas carências escondidas, sua fome de controle, de amor, de validação. Mas também sua força, sua paixão, sua potência criativa, seu gênio não vivido. A sombra é como um subsolo da alma. Quanto mais fundo você desce, mais escuro fica, mas também mais real. E ao trazer essa escuridão à luz da consciência, você recupera pedaços de si que foram deixados para trás. Jung dizia que aquilo que foi rejeitado no passado se acumula no inconsciente, esperando uma chance de ser vivido. E é aí que muitos se perdem, porque preferem manter a imagem de bons, seguros e certinhos, mesmo que isso custe a própria inteireza. Mas a individuação, segundo Jung, exige o oposto, a coragem de ser inteiro e não apenas bom. A sombra não se dissolve com força, ela se dissolve com presença, com escuta, com responsabilidade. Não é dizer, eu sou assim mesmo e justificar o caos. É dizer, isso também sou eu. E agora que vejo, posso escolher. É assim que nasce a verdadeira liberdade. E nesse ponto, os pesadelos mudam. Eles deixam de ser gritos e viram diálogos. Deixam de ser assombros e se tornam guias, porque aquilo que antes te assombrava agora te acompanha. Não como inimigo, mas como parte viva da sua psique. E então, pela primeira vez, você para de lutar contra si mesmo e começa a caminhar com o que antes te arrastava. Quando você para de fugir da sombra, você para de fugir de si. E quando para de fugir de si, começa de verdade a viver, não como um fragmento adaptado ao mundo, mas como alguém que voltou a si inteiro, com luz, com sombra, com verdade. Carl Jung acreditava que o ser humano só se torna verdadeiramente livre quando assume a responsabilidade por tudo o que é, inclusive aquilo que ninguém vê, inclusive aquilo que ele mesmo tentou esquecer. O que você mais evita pode ser o que mais te fortalece. O que mais te assusta pode ser o que mais te transforma. E o que hoje parece um pesadelo pode ser exatamente o que vai te acordar. Se esse tema mexeu com você, se você conhece alguém que está lidando com crises internas, com medo, raiva ou sonhos confusos, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Se inscreve no canal, deixa o like
Isso ajuda muito a continuar criando esse tipo de conteúdo com profundidade. E me diz nos comentários, você já enfrentou o seu lado mais sombrio ou ainda está correndo dele? Porque talvez seja exatamente aí que sua força está esperando por você.